O irmão Fernando pregou em Colossenses quarta-feira. Nós já estávamos estudando para uma pregação em Colossenses também. E certamente vai ser mais de uma pregação no livro de Colossenses. Não sei quantas que serão, acredito que talvez 3 ou 4 pregações aí, só no livro de Colossenses. Só em Colossenses aqui. Colossenses capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Colossenses tem uma história que em alguns pontos são até similares com a cidade de Araújos. É muito interessante a história dessa igrejinha que se encontrava em Colossenses. Vamos ler. Você que está nos visitando, seja bem-vindo em nome de Jesus. Você que está nos assistindo pelo YouTube, está nos ouvindo pelas rádios, que o Senhor te abençoe grandemente. Amém? Vamos lá. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos amados, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Amém? Feche seus olhos. Senhor, damos graças, Senhor, por podermos louvar, entronizar o Teu santo nome, podemos cantar, ofertar, dizimar ao Senhor dos exércitos, que o Espírito Santo de Deus nos ilumine. Na autoridade do Teu nome nós repreendemos toda dor, toda distração, tudo aquilo que vem para atrapalhar, nós ordenamos que vá embora em nome de Jesus. Agora e para todos sempre, amém. Os irmãos podem sentar-se. Havia uma igreja numa cidade chamada Colossos, na região que nós chamamos de região da Frígia. E é interessante que essa igreja, a qual o apóstolo Paulo está escrevendo esta carta, é bem provável que o apóstolo Paulo, ele nunca esteve presente nessa igreja. É bem provável que ele nunca foi lá, nunca conseguiu chegar lá. E essa igreja, ela nasce através de uma das viagens missionárias de Paulo, e quando ele passa pela cidade de Éfeso, certamente pregando o Evangelho, esse amado irmão Epáfras ouviu do Evangelho, aceitou Jesus, ficou um tempo com Paulo para aprender, para ser discipulado, e foi para a cidadezinha dele, que era Colossos. Colossos estava a 160 quilômetros da cidade de Éfeso. É mais ou menos a distância daqui até BH. Mais ou menos daqui até BH. E esse amado irmão Epáfras, ele chega lá e ele planta uma igreja. Ele começa a falar do Evangelho, e ele planta uma igreja na cidade. E ele não se dá por satisfeito, e ele planta uma igreja em Hierápolis, que ficava próximo, e ele planta também uma igreja numa cidade chamada Laodiceia. E aí você se lembra de uma daquelas igrejas do Apocalipse. É essa mesmo, lá nessa cidade. Essa igreja, ela foi plantada por Epáfras, por esse homem, por esse ministro. Mas o que essa cidade, o que essa igrejinha tem tanto a ver conosco? Às vezes nós olhamos para os grandes centros, para as capitais, e vemos igrejas imensas, cultos que talvez, eu já participei de um culto com 5.000 pessoas, todo culto 5.000 pessoas.
Está quase que a população, metade da população do Araújos, só no culto. E você olha para os grandes centros e vê grandes templos e grandes igrejas. Mas, apesar de você ficar intimidado com isso, você olhar para isso e talvez olhar para as nossas congregações, e talvez começar a comparar números, Deus ama igrejas pequenas. Deus ama igrejas do interior. Deus cuida de igrejas do interior. Deus se manifesta, a graça de Deus se manifesta também em igrejas pequenas, de cidades pequenas e cidades que estão longe da capital. E nós vemos isso na igreja de Colosso. Nós vemos isso. Só que essa carta foi escrita por causa de vários problemas que a igreja estava passando. Vários problemas que a igreja estava passando. Vários problemas. E aí o apóstolo Paulo escreve essa carta. Amém? Vamos lá. Pode prestar atenção aqui, o pessoal vai dar um jeito lá. Pode ficar tranquilo. E o que acontece? Colossos tinha a seguinte história. Uma estrada romana de muita importância passava por dentro dessa cidade. Só que eles mudaram a rota dela. E agora mandaram ela para Laodiceia. Mandou ela para outra cidade. Na história de Araújos, eu fiz uma pesquisa sobre isso, só que eu não consegui encontrar o ano. Certamente só nos acervos da prefeitura que nós vamos encontrar. Só lá que nós vamos encontrar. A BR-262, ela passava aqui em Araújos. Quem sabia disso? Há muitos anos atrás, a BR-262 passava aqui dentro de Araújos. E Araújos estava se tornando um centro comercial da região. E se a BR-262 tivesse continuado dentro de Araújos, hoje certamente nós teríamos as dimensões de Nova Serrana. Porque foi isso que aconteceu. Ela foi retirada daqui e foi enviada, e agora ela passa por Nova Serrana. E isso matou, de certa forma, matou o crescimento comercial da cidade. E exatamente como aconteceu com Araújos. Exatamente. Araújos, Nova Serrana era um cercado, tinha esse apelido, cercado, né? Era do mesmo tamanho, se não menor do que Araújos, mas assim que essa estrada importante, a 262 passou por lá, ela explodiu no crescimento. Ela foi tirada daqui e mandada para lá. E o mesmo aconteceu com Colosso. Colosso estava explodindo no crescimento, no comércio. Eles tiraram essa estrada importante de Roma e passaram ela na cidade de Laodiceia. Inclusive, uma das igrejas do Apocalipse estava em Laodiceia. E passa por lá. E isso matou o crescimento econômico da cidade. E a cidade continuou como uma pequena cidade. E ali tinha uma pequena igreja. Uma igreja que o apóstolo Paulo nunca sequer conseguiu ir lá visitar eles pessoalmente. Mas quando esse fiel ministro do Evangelho, ele vai atrás do apóstolo Paulo agora mais uma vez. Sabe onde o apóstolo Paulo estava? Estava preso em Roma. E Roma ficava 1.600 quilômetros de Colosso. Ele anda 1.600 quilômetros até Roma para ver com Paulo soluções para os problemas que a igreja estava enfrentando. E quais eram os problemas que aquela igreja enfrentava? A igreja passava por um sincretismo religioso. O que é isso? Falsos profetas, falsos mestres passaram por aquela região e começaram a ensinar que você, para ser salvo, você precisava de Jesus mais alguma coisa. Jesus mais algo. Que para você ser uma pessoa abençoada, que para você ser uma pessoa espiritual, você precisava de Jesus e comer certa coisa. Os ensinamentos do povo judeu, os judaizantes, começaram a infiltrar na igreja. E a igreja começou a observar festas judaicas e alimentação judaica.
Já não podia mais comer a carne de porco, porque os judeus não comem, então nós não vamos comer. Mas os judeus celebram tal festa, tal dia, então a igreja tem que celebrar também. A igreja tem que celebrar. E aí eles começaram a ficar céticos, sabe? Não, tudo aquilo que gera prazer na vida de um cristão tem que ser tirado, tem que ser arrancado. Porque o prazer é pecado. Se você fosse comer uma carne boa, deliciosa, saborear aquela carne e sentir o prazer de comer aquela comida, o prazer daquela comida, seria pecado. Seria pecado. Você não poderia comprar uma roupa bonita, porque isso seria pecado. Tudo o que gerasse prazer seria pecado. E esses ensinamentos começaram a entrar como um cachorro sarnento dentro da igreja. E começou a contaminar a vida das pessoas. E aí, uma seita, até nós falamos disso domingo, uma seita, um ensinamento herege, ele não chega para você e fala assim, o que você sabe de Jesus? Não, eu sei isso, aquilo outro. Não, esquece tudo que você sabe que eu vou te ensinar da maneira correta. Não. Uma seita não faz isso. Uma seita vira para você e fala assim, puxa vida, tudo que você sabe é bom, é coisa boa, mas está te faltando alguma coisa, eu vou te ensinar aqui. Eu vou te ensinar. Para você ser salvo, para você ser uma pessoa espiritual, uma pessoa madura, um crente maduro, você tem que crer em Jesus, mas você tem que viajar lá em Jerusalém e ser batizado no Rio Jordão. Você tem que ser batizado lá no Rio Jordão. Se você não for batizado no Rio Jordão, você nunca vai ser o crente maduro, aquela pessoa experiente. Isso é Jesus mais alguma coisa. Isso é sincretismo religioso. Nós temos uma multidão, nós temos uma geração de pessoas dentro das igrejas vivendo sincretismo religioso. Elas pensam, elas creem em Jesus mais alguma coisa. Como se Jesus não fosse suficiente. E quando Epáfras vê esse verme andando pelos bancos, pelos corredores da amada igrejinha lá de Colossos, ele faz essa viagem de 1.600 quilômetros, quando o apóstolo Paulo estava preso em Roma. E se você pegar a carta de Filemon, lá no versículo 23, você vai ver que o apóstolo Paulo, assim, ele manda uma saudação para a igreja, e fala assim, está aqui comigo Epáfras, meu companheiro de prisão. Esse homem de Deus, certamente ele se voluntariou para ficar preso junto com o apóstolo Paulo, só para buscar uma solução para a igreja, para esperar o apóstolo Paulo escrever essa carta, para ele voltar e ler a carta para a igreja. Certamente ele abriu mão da sua liberdade durante alguns dias, só porque ele amava aquela igreja, só para cuidar daquela igreja e pedir ajuda a uma pessoa mais experiente sobre os problemas que estavam ocorrendo. Vamos lá. Motivos de agradecimento de Paulo. Pega a sua Bíblia aí, livro de Colossenses, capítulo 1. Olha só o que Paulo nos escreve a partir do versículo 3. A partir do versículo 3, o apóstolo Paulo, ele começa a dar ações de graça. Ele começa a agradecer a Deus por aquela igreja, mesmo ela estando passando por problemas. Ao invés dele começar já corrigindo, dele ir direto nos problemas, dele ir direto naquilo que estava errado, sabe? Havia adoração a anjos. As pessoas estavam deixando de comer tal alimento e comiam outro alimento porque acreditavam que isso transformaria elas em pessoas mais santas, mais maduras. E aí o apóstolo Paulo, antes de corrigir, antes de exortar a igreja, ele diz o seguinte no versículo 3: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos. Quando Epáfras ele vai lá buscar uma ajuda para a igreja, Paulo, o povo lá tá ficando doido. O povo agora quer adorar anjo. O povo acha que agora tem que guardar as luas, como o povo judeu. Estão falando até em circuncidar as crianças, como o judeu faz.
Antes, né, do apóstolo Paulo tratar desses assuntos, o apóstolo Paulo, ele agradece a Deus pela vida daquela igreja. Porque a igreja de Deus, ela está passando por problema, mas ela é a igreja de Deus. Amém? Ela precisa de correção. Há pontos ali que tem que ser corrigido. Ela está saindo dos trilhos do verdadeiro evangelho. Mas o apóstolo Paulo está dando graças pela existência daquela igreja. Ele faz isso com Corinto. Quando você pega a primeira carta de Corinto, a igreja está passando uma multidão de problemas, sabe? Há 1 milhão de problemas, a imoralidade no meio da igreja de Corinto, as pessoas estão se embriagando na hora da ceia, os crentes ricos não querem se misturar com os crentes pobres na hora da ceia, tanto é que eles tomam a ceia em casa e deixam os pobres, e a igreja está uma bagunça. Antes do apóstolo Paulo tratar de ponto por ponto, ele faz uma oração agradecendo pela existência da igreja. Ele agradece a Deus. E isso nos ensina alguma coisa. Isso nos ensina. Porque muitas das vezes nós ficamos irados. Nós ficamos estressados, cansados. Talvez com aquelas pessoas, né, os novos na fé. E você olha para ele e pensa assim, não, esse irmãozinho, ele já tinha que estar produzindo isso, ele já tinha que estar de tal forma, ele já tinha que ter amadurecido. E na realidade Paulo está agradecendo a Deus por aquela igreja. Ele vai tratar, ele vai exortar, ele vai apontar os erros, mas primeiramente, aquela igreja é uma igreja de Deus. Ela só precisa sanar os problemas, ela é de Deus. Ela é de Deus. E ele agradece, mesmo ela estando passando por crises, ele agradece. Aquela igreja é fruto do seu trabalho missionário. Um homem aceitou a Cristo e saiu pregando o evangelho, plantando igrejas. O evangelho é vivo. O evangelho, ele não está preso a Paulo, ele não está preso a mim, ele não está preso a você. E Paulo reconhece isso e está agradecendo a Deus. Todas as vezes agora que ele lembra, ele agradece a Deus por aquela igreja. Porque eles tinham unidade, porque eles se amavam. Eles tinham problemas, mas eles se amavam. Eles cuidavam dos outros. Amém? Eles cuidavam dos outros. E olha só, versículo 4, versículo 5. Aí, nesse ponto, nesses versículos, o apóstolo Paulo, ele fala daquilo que nós chamamos tríade da vida cristã. Os 3 pontos que resumem a vida de um crente. Os 3 pontos que resumem a vida de um crente. Olha só o versículo 4. Desde que ouvimos da fé, número 1, fé, que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor, número 2, o amor, que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança, número 3, que está guardada para vocês no céu. Esperança guardada onde? Trocar o carro no final do ano? Comprar uma casa? Fazer uma viagem? Aumento de salário? Essas coisas são boas? São boas. Não são boas? São boas. Mas sabe o que o apóstolo Paulo está ensinando para nós? A tríade, os 3 pontos principais da vida cristã. A vida cristã, ela se resume em fé, esperança e amor. A fé, a esperança e o amor. A fé é o evangelho que nós recebemos, que nos muda, que vem e mostra para nós que nós somos pecadores e que nós precisamos aceitar, que nós precisamos de um Salvador, que nós não conseguiremos mudar a nossa vida. A fé, ela vem sobre nós e ela vem pelo ouvir, e ela nos leva a um arrependimento. Ela mostra para nós que nós somos ruins, que nós não somos tão bons assim não. É essa fé que nos conduz ao arrependimento, que nos mostra que os nossos pensamentos não são tão bons, que a nossa conduta, que nós não somos tão morais assim como nós achamos não. É essa fé que nos conduz ao arrependimento, a uma mudança de vida. Mas essa fé, irmãos, ela não anda sozinha. Ela anda de mãos dadas com o amor. Quando ocorreu a reforma protestante, é interessante isso. Quando ocorreu a reforma protestante, que inclusive o mês que vem nós vamos completar aí, né? Se eu não estiver enganado, 502 anos
de Reforma Protestante, depois tem que ver, até para a gente poder se organizar. Quando ocorreu a Reforma Protestante, os católicos falavam assim: ah, mas essa fé de vocês é vazia, é só fé. Vocês são salvos só pela fé? Nós somos salvos pela fé, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Mas os protestantes, os primeiros protestantes, eles diziam assim: nós somos salvos pela fé, somente pela fé. Mas essa fé, a nossa fé, ela anda de mãos dadas com amor. O amor é as boas obras. Nós somos salvos pela fé. Mas essa fé, ela se manifesta em boas obras. E essas boas obras é amor. E todas as vezes que nós falamos em boas obras, nós estamos começando a criar o conceito que boas obras é só ajudar os outros. É só fazer cesta básica. Isso também é boas obras. Mas a nossa fé, ela anda de mãos dadas com amor. Com amor. O apóstolo Paulo olha para aquela igreja que está passando por problemas, que está enfrentando desafios, que seitas e heresias estão começando a entrar no coração do povo, mas o apóstolo Paulo, através de Epáfras, ele sabe que aquela igreja está alicerçada na fé, na esperança e no amor. E a esperança deles não é uma esperança terrena. Sabe o que nos faz perder o brilho nos olhos? Sabe o que nos faz perder o brilho nos olhos no decorrer da vida cristã? A gente presencia isso às vezes na vida das pessoas. Quando ela começa a caminhada cristã, o coração dela está pegando fogo. Há um amor ali, explosivo. Ela não mede talvez esforços, ela anda 3, 4, 10 quarteirões para poder chegar na igreja. E tem culto na segunda-feira e ela está lá. E tem culto durante a semana, ela está lá. Mas à medida que o tempo vai passando, os anos vão passando, ela vai perdendo o brilho no olhar. E aí você vai conversar com esse irmão, que agora está cansado, que agora está sobrecarregado. E aí, quando ele começa a falar para você, quando ele começa a abrir o coração para você, você vê que ele tirou os olhos da esperança no céu. Ele tirou os olhos da esperança no céu e colocou os olhos na esperança na terra. Ele quer se contentar agora com coisas. Com coisas. Ele entra na novela, entra no caminho agora de tentar preencher a sua alegria com coisas. Principalmente nos tempos em que nós vivemos, onde é ensinado um evangelho materialista. Um evangelho de coisas, de conquistar coisas. E aonde cria-se e paira uma nuvem negra sobre muitas congregações e sobre muitas pessoas, que a pessoa ela é abençoada quando ela está ganhando coisas. E se ela não está ganhando coisas, ela não é uma pessoa abençoada. Quando o apóstolo Paulo olha para essa igrejinha, ele vê que essa igrejinha, ela ainda tem os olhos, a sua esperança está no céu, e não nas coisas dessa terra. A esperança deles não é material, a esperança deles é espiritual. Eles olham para uma cidade espiritual. A questão não é aonde você está. Se você está numa igreja do interior, pequena, se você está numa igreja como Colossenses, a questão é em quem você está. Eles estão com a esperança em Cristo. Eles, apesar de problemas, eles andam olhando para cima, esperando o retorno, esperando a vinda do seu Senhor. E aí você conversa com um, você conversa com outro, e as pessoas, quando você olha, quando você ouve, a esperança que deveria ser no céu, passou agora a ser na terra. E eu vou ser sincero com os irmãos, a nossa melhor vida não vai ser nessa terra. Não vai. Nossa melhor vida não vai ser aqui. Nós vamos enfrentar tribulações aqui, provações, lutas, vamos. A nossa esperança é no céu. Amém?
E não tem como. Não tente preencher o seu coração, o vazio do seu coração, com um carro novo. Vai ser bom, o cheirinho dele vai ser bom, mas na hora que passa 3 meses, que você tiver de levar ele, na primeira revisão, talvez você não fique tão feliz assim mais. Talvez você não fique tão feliz assim mais. Tão feliz. Porque só Cristo pode preencher uma igreja. Só Cristo pode preencher sua história, sua vida. Só Cristo pode mudar a nossa história. Só Ele que pode. Só Ele que pode. Fé é o que nós cremos. Amor é a nossa prática. Esperança é o que Deus tem para nós. Esperança é aquilo que nós esperamos em Deus. E aí nós temos um ditado pobre. Aquele ditado de quando o Brasil está perdendo de 7-0 para a Alemanha. Aí nós dizemos assim: vou continuar a torcer para o Brasil, porque a esperança, a fé, a esperança espiritual não é isso, irmãos. Ela não é esse trem perdido, sabe como é que é? Eu vou continuar com a minha esperança aqui, porque eu já perdi tudo mesmo. Não. A nossa esperança é em Cristo Jesus. A nossa esperança é no céu. Ela não é uma esperança perdida. Nós esperamos que Deus cumpra a sua palavra, assim como Ele cumpriu e assim como Ele cumprirá. Não é aquela esperança assim, esperança, né, eu estou esperando. Não. Firmes na promessa, na palavra do Senhor. Firmes nesse Jesus. Amém? Vamos continuar. Então o resumo da fé, o resumo da vida cristã, ela gira em torno dessa tríade: fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. E é interessante que quando Paulo, só concluindo aqui esse pensamento, quando Paulo escreve lá, 1 Coríntios capítulo 13, o capítulo do amor, o que ele termina falando para nós? Hein? Vamos ler lá? Pegue aí, 1 Coríntios capítulo 13. Só você voltar um pouco aí. Quando ele fala sobre o dom supremo, ele fala dessa tríade com a igreja de Corinto. E agora ele está falando desses 3 elementos que compõem a nossa caminhada cristã com a igreja de Colosso. Mas no capítulo 13, quando ele fala sobre o dom supremo, e por que dá esse nome de dom supremo? Por quê? No capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele começa a falar sobre os dons. Aí ele para, escreve sobre o amor, e depois ele, no capítulo 14, ele conclui falando sobre os dons novamente. Os dons na igreja, os dons na sua vida, eles só têm sentido se eles forem preenchidos de amor. Se não tiver amor, não serve para nada. Não serve para edificação de ninguém. Mas olha o que ele fala no último versículo, capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanece o quê? A fé, a esperança e o amor. Esses 3, porém o maior deles é o... Por quê? Porque um dia nós veremos Jesus face a face. Nós precisaremos de fé? Fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Então nós estaremos. Na Nova Jerusalém não haverá lua, não haverá sol, porque o brilho de Cristo vai iluminar aquela cidade. Nós vamos precisar de fé? Não, nós estaremos. Nós veremos o Senhor face a face. Nós precisaremos de esperança. Puxa, agora nós chegamos no céu, mas tem um outro nível. Vai ter outra história. Não, aqui nesse céu, nós estamos de passagem. Nós vamos para outro céu ainda, depois que a gente passamos tribulaçãozinha. Não haverá dor, não haverá lágrima. Então não haverá esperança, não haverá mais o que esperar. Nós chegamos
nós chegamos nessa Nova Jerusalém, nós estamos ali, então a fé e a esperança, elas irão desaparecer. É por isso que ele fala, e o maior deste é o amor. E é interessantíssimo, irmãos. Eu estava conversando isso com uma pessoa essa semana, que está passando uma tribulação, e eu falei para ela assim, pega aí o livro de Coríntios aí, capítulo 13. Pegou. Agora você vai fazer o seguinte exercício. Todas as vezes que aparecer a palavra amor, você vai trocar pelo nome de Jesus. Você vai falar assim, Jesus, né? E aí eu fiz o exercício com ele. Falei assim, aqui, ó, ainda que eu fale dos homens, a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver Jesus, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Versículo 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, se não tiver Jesus, eu nada. Jesus é a expressão máxima do amor de Deus. Deus é amor. João nos declara isso na sua carta. Deus é amor. Esse amor aqui não é o amorzinho do homem, sabe como é? Não, do homem com a mulher. Não, esse amor aqui, igual o Legião Urbana foi lá e fez uma música, né? Pegou a letra e fez uma... Não, esse amor aqui não é o amor, sabe? Eros não, de homem para mulher não. Esse aqui é o amor de Deus, o chamado amor da ágape. É por isso que você pode substituir ele pelo nome de Jesus aqui e vai encaixar perfeitamente. Só que o objetivo desse capítulo nem é substituir o nome de Jesus, seria colocar o seu nome. Primeiro você faz com o nome de Jesus, depois você faz com o seu nome, para servir como termômetro. Está com a Bíblia aberta aí? Olha só para você ver. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu, Tony, né, não tiver amor, serei como o símbolo que retine. Aí você vai trocando pelo seu nome. É um termômetro para saber como que tá as coisas. Como que está as coisas? Porque o nome de Jesus se encaixa perfeitamente. Ele é Deus. Mas o objetivo é você se encaixar aqui. O objetivo aqui é a santificação, é a transformação. Tony, mas isso não é possível. Realmente. Né? Porque nós só atingiremos a santificação plena na nossa glorificação, quando formos glorificados com Cristo. Mas isso aqui tem que servir de meta para nós. Isso tem que servir de alvo para nós. Não adianta. A fé sem obras, ela é morta. Tiago fala isso para nós. Essa fé, ela tem que andar de mãos dadas com o amor, com as boas obras. Fale-me de sua fé e eu te mostrarei as minhas obras. E aí? Amém? Nós somos salvos pela graça, é um presente, nós não pagamos. Mas essa graça, essa fé, assim como na vida dos colossenses, ela tem que se manifestar em amor. Ela tem que se manifestar em esperança. Talvez você está vindo no culto, está na igreja, sem brilho nos olhos, porque está olhando muito para uma esperança dessa terra. E Paulo está ensinando para a igreja que a nossa esperança tem que estar no céu. No céu. E não aqui, as coisas dessa terra. E não aqui. Amém? Segundo motivo por qual o apóstolo Paulo, ele agradece ao Senhor por aquela igreja. Olha só, versículo 5 e 6. Por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança, vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Irmãos, o Evangelho, desde o primeiro dia em que você aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, desde este momento, desde esta hora, você começa a produzir frutos dignos de arrependimento.
essa fé salvadora, ela também é libertadora. Ela é libertadora. Agora, o que não pode acontecer, esse evangelho, ele tem que produzir frutos em todo decorrer da sua vida. Todo o decorrer da sua vida, nessa caminhada cristã. Nessa caminhada cristã, o apóstolo Paulo, ele está louvando, agradecendo a Deus por essa igrejinha lá longe, lá no interior, que não parou de produzir frutos desde o primeiro dia que eles receberam o evangelho da verdade. O problema é que os dias vão passando e nós começamos, assim como a igreja de Colossenses, sabe, ouvir certas mentiras e pensar que Jesus não é tão suficiente assim. Não, Jesus sozinho, só Jesus, será que Jesus é suficiente para a minha salvação? Esse é o problema da igreja. Ela começou a dar frutos, ela está dando frutos, mas agora começa a enfrentar uma crise. Começa a enfrentar uma crise, porque começa a tirar os olhos de Jesus e olhar para outra coisa junto de Jesus. O livro de Juízes, quando nós pregamos no livro de Juízes, nós falamos sobre sincretismo religioso. O que aconteceu com o povo? O povo chegou na terra de Canaã. Deus disse que era para eles erradicarem, tirar ali os povos que estavam ali. Eles tiraram alguns, mas não tiraram todos. Aqueles exatamente a quem eles não tiraram, eles começaram a se envolver com eles. As moças começaram a se casar com os filhos daquele povo, e os filhos com as moças deles, e fazer aliança. E Deus tinha falado para eles para não fazerem aliança, para não se casarem. E eles começaram, mas é o amor, é a paixão, e eu não dou contra, e vai contra aquilo que Deus disse. Exatamente contra. E aí o que aconteceu? O povo começou a se corromper. Eles adoravam a Deus. Eles queriam pegar o carneirinho e sacrificar para louvar e adorar Jeová. Mas, eles começaram a aprender outros deuses também. E tinha um outro Deus lá que fazia chuva. E que se eu sacrificar a esse Deus aqui, a Baal, se eu fizer um sacrifício a Baal, a minha plantação esse ano ela vai ser maior. Ela vai produzir mais. Então ele ia lá e sacrificava, fazia um sacrifício ao Senhor dos Exércitos, que era o Deus dos seus pais, mas depois ele fazia um sacrifício também a Baal, porque Baal mandava chuva. Ele não entendia que Deus era o Deus sobre todas as coisas. É igual Jonas, né? Jonas é um cara interessante. Jonas, ele, né, me joguem no mar, né? Ele pega o navio para fugir de Deus. E depois ele pede que jogue ele no mar. Ele está tentando fugir de Deus, mas ele se esquece que foi Deus que fez o mar. Foi Deus que criou as coisas. Deus está ali naquele mar. Deus está no fundo. Para onde eu irei? Se eu subir no mais alto céu, o Senhor está. Se eu descer no mais profundo abismo, ali o Senhor está. Ali o Senhor está. Sincretismo religioso é quando nós começamos a diminuir Jesus, a diminuir Deus e começar a acreditar em outras coisas. Foi exatamente isso que aconteceu, né, antes da Reforma Protestante. Exatamente o que aconteceu. Nós cremos em Jesus, mas aí nós começamos a confiar em outras coisas. Isso é um problema seríssimo. E por último, o apóstolo Paulo, ele agradece, no versículo 7, pegue sua Bíblia aí, no versículo 7, ele agradece a Deus pela vida de Epáfras. E ele diz assim: isto vocês aprenderam com Epáfras, no amado conservo em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Esse ministro, Epáfras, ele anda 1.000
600 quilômetros. Ele fica na prisão alguns dias com Paulo, para aprender de Paulo e para levar aquela carta à igreja. Ele vê que a igreja está saindo dos trilhos, ele vê que a igreja que recebeu o verdadeiro evangelho, a igreja que recebeu o evangelho da verdade e da graça, está se distanciando daquilo que realmente lhes foi ensinado. E ele agradece a Deus pela vida de Epáfras, porque ele sabe, Epáfras, apesar de tudo, ele foi um homem fiel. Ele foi um ministro fiel. Você já agradeceu a Deus? Já tirou um dia para agradecer a Deus por aquele ministro que foi fiel na sua vida? Por aquela pessoa que foi fiel na sua vida e te ensinou a verdade? E falou do evangelho para você? E no dia que ele falou do evangelho para você, talvez você ficou irado com ele, cheio de raiva. Talvez deu uma vontade de você de matar ele. Mas depois você foi raciocinar, e depois você foi pensar, e realmente essa palavra que ele disse é verdade? Você já agradeceu a Deus por esse fiel ministro? Você já louvou aqui Paulo, apesar de todos os problemas que a igreja está enfrentando, ele vê que Epáfras ele foi fiel. Ele foi um fiel ministro de Cristo. E ele está agradecendo a Deus pela vida dele, pela história dele, pelo compromisso dele, pela aliança dele, pelo zelo dele com a igreja, pelo amor dele pela igreja. Amém? Pelo amor dele pela igreja. 3 motivos de agradecimento no capítulo 1. A fé, a esperança e o amor. A tríade que compõe toda a nossa história. Número 2, o evangelho que dá resultados por toda uma vida, desde o primeiro dia do seu nascimento até o último dia. E por último, por aquele homem, por aquela mulher fiel, que te trouxe a palavra da verdade, que não ficou calado, que não ficou com vergonha, que não ficou com medinho de você, que sabia que você era duro, que sabia que talvez você era rusguento, pirracento, sabe? Mas ele abre a palavra de Deus, ele abre o peito e fala do evangelho para você. Isto serve de exemplo para nós. Amém? Sermos encontrados fiéis diante do Senhor. Sermos encontrados fiel diante de Cristo. Eu queria convidar você, fica de pé. Nós temos uma igreja aqui em Colosso, pequena, do interior, distante da capital, mas eles têm um amor no espírito, eles se amam, eles se cuidam, mas eles estão começando a ouvir mentiras, eles estão ouvindo outro evangelho, eles estão ouvindo superstições, eles estão deixando de colocar os olhos somente em Cristo, estão começando a acreditar em Cristo mais alguma coisa, para ser abençoado. Para mim ser abençoado eu preciso de Jesus, mais alguma coisa, talvez ir em tal lugar, eu só vou ser abençoado se eu for em tal igreja, isso é Jesus mais alguma coisa, eu só vou ser abençoado se eu for até Jerusalém, e lá em Jerusalém, eu fazer a peregrinação de Jerusalém, e ser batizado no Rio Jordão, isso é Jesus mais alguma coisa, isso não nos faz mais santo, isso não nos faz mais queridos, nosso olhar tem que estar no único e suficiente Salvador, Jesus, o teu nome, a tua morte, a tua ressurreição.